Meu Demônio Favorito é um dorama coreano que foi lançado no final de 2023 e seus últimos episódios foram lançados agora em janeiro de 2024. Eu terminei e tenho algumas considerações para falar sobre este dorama e eu vou fazer isso no vídeo de hoje. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Ruceli, sejam muito bem-vindos ao canal Eudorameira. E por favor, antes de me julgarem e de me criticarem pela capa deste vídeo, assistam primeiro até o final para entender o meu ponto de vista e também quero que vocês deixem nos comentários as suas observações sobre o dorama Meu Demônio Favorito. Preciso lembrar que gosto é algo muito particular e muitas vezes aquele dorama que você assistiu e amou, nem todos vão amar. E tá tudo bem. E neste dorama vamos acompanhar a história de um demônio sem sentimentos e impiedoso. Ele acredita que as emoções humanas são insignificantes, até que tudo muda na sua extensa vida de 2 séculos, quando ele conhece uma herdeira poderosíssima. Acontece que por um acidente ele perde os seus poderes, que só conseguem ser desenvolvidos em seu corpo por causa de uma tatuagem que, acreditem, vai parar no pulso dessa herdeira. O que será que pode acontecer com um demônio sem poderes? E para não ser injusta, eu preciso falar as qualidades deste dorama antes de falar o que eu achei ruim dele. É um dorama que tem bons efeitos especiais, tem uma boa trilha sonora e também uma boa atuação. É só olhar o casal protagonista. Não tenho o que reclamar disso. Inclusive, até o 10º episódio é um dorama perfeito que eu amei, fiquei completamente apaixonada e ficava ansiosa esperando os próximos episódios. Na minha humilde opinião, tudo começa a cair quando chega o 11º episódio. Mas eu vou explicar o porquê. Como eu acabei de mencionar, eu gostei muito do dorama até o 10º episódio, de como a história foi sendo construída, de como também o relacionamento entre o demônio e a herdeira também foi sendo construído. Você vai gostando de acompanhar quando ele vai começando a perceber que tem sentimentos pelaquela humana. Inclusive, isso aconteceu depois daquela cena do tango, na minha humilde opinião. Foi quando ele percebeu que o coração dele batia um pouquinho diferente quando estava perto da nossa protagonista. Inclusive, essa cena do tango foi incrível, dei boas risadas e eu achei ela muito bem feita. E o bom é que ao mesmo tempo em que a gente acompanha o romance, também acompanhamos os mistérios e suspenses que acontecem durante os 10 primeiros episódios. Pois sim, a senhora que criou a nossa protagonista, que infelizmente perdeu seus pais enquanto ainda era criança, ela morre assim do nada. E é claro que a gente sabe que não é do nada, foi na verdade um assassinato. Então é bom acompanhar o desenrolar da investigação e de como as peças vão se encaixando até a gente descobrir quem é o verdadeiro vilão. Só que o problema deste dorama para mim começa no 11º episódio. O 11º, o 12º, o 13º e o 14º episódio são ruins. Eu confesso que eu assisti torcendo para que eles acabassem logo, porque, na minha humilde opinião, principalmente o 11º e o 12º foi só encheção de linguiça. O 15º episódio e o 16º são bons. O final é um final feliz, bem clichê, aquele que a gente já viu em vários outros doramas. Porém, algumas coisas do final ficaram muito mal explicadas e muitas pontas soltas. No 10º episódio, a gente sabe que o protagonista conseguiu recuperar os poderes através da tatuagem que ele conseguiu colocar novamente no seu pulso. E então, eu acredito que no 11º ficou sem ter o que ser abordado no dorama. Os plot twists deste dorama são bons, só que na minha opinião foram mal administrados e mal colocados. É tanto que depois do episódio 10, o próximo plot twist só veio no final do episódio 14. Por isso que, na minha humilde opinião, ficou um buraco no dorama, do 10º episódio até o episódio 14. Ficou um rombo aí. E para piorar, eu acredito que repetiram muitas cenas. Ficou muito chato assistir o episódio 14. Repetiam as mesmas cenas que eles já tinham mostrado no episódio 13, no episódio 12 e no episódio 11. E eu ficava, nossa, pra que repetir de novo? Então chegou o episódio 15 e, na minha opinião, deu uma melhorada muito grande. Gostei de ter assistido o episódio 15 e veio aquela famosíssima cena que eu acredito que é uma versão 2.0 de Goblin, porque foi muito parecida, em que o nosso demônio sofre uma combustão instantânea por ter ressuscitado a nossa protagonista. E no manual dos demônios está bem claro de que um demônio não pode nem tirar a vida de ninguém e nem devolver a vida de ninguém. E ele tem poder para isso, ele só não pode fazer. Mas, num ato de amor tão extremo, ele acaba
sacrificando a sua vida para que a nossa protagonista volte a viver. É uma cena muito incrível, você consegue ver sim a veracidade na atuação dos atores. Incrível, tá? E os efeitos especiais também estão muito bons. Então chega o 16º e último episódio deste dorama. Acompanhamos a nossa protagonista levando a sua vida bem triste por estar sem o seu demôniozinho. Acontece que algo extraordinário traz o demônio de volta para ela. Só que eu engoli, mas fiquei com muitas perguntas sem respostas. Esse algo extraordinário que eu mencionei antes é Deus. Eu interpretei como Deus, porque no chapéu tem escrito Deus bem apagado, mas tem. Só que a pessoa materializada é uma mulher e moradora de rua. Ela fala que as pessoas dão o nome que quiser para ela. Deus, força maior, universo. Enfim, esse ser maior traz o demônio de volta. Por quê? Ela começa a chorar e se comove com aquele amor tão grande. E eu fiquei pensando, será que nesses milhares ou milhões de anos de existência, o primeiro caso de amor que tocou o coração de Deus foi só dessa humana com o demônio? Eu fiquei assim, rapaz, por que choras Romeu e Julieta? A história de amor de vocês não foi nada. Mas a história deste demônio com esta humana moveu até o coração de Deus. Trouxe até o demônio de volta pra ela. Eu meio que engoli, tá, gente? Mas eu achei bem mal explicado isso. Quando o demônio volta, que vai conversar com Deus, agradecendo por ter trazido ele de volta, Deus fala que ele venceu o trato e a aposta que fez, mas... Enfim, eu achei um pouquinho mal explicado, mas é a minha opinião. Eu deixei o bonde andar. Vamos para o final do dorama. É aquele final onde eles terminam felizes. A última cena, inclusive, são eles no parque, né? Se beijando, aquele sol, as crianças brincando, uma coisa bem linda. Mas, quando o dorama terminou, a primeira pergunta que veio na minha cabeça é: e quando essa mulher envelhecer, como é que vai ficar uma velha com um jovem? Pois sim, o nosso demônio ele não envelhece. Eu fiquei pensando, como é que vai ficar? Outro ponto também é sobre o casal secundário. Eu amei o casal secundário nos primeiros episódios. Eles fofinhos, depois começando a perceber que eles se gostavam. Só que quando já estava no 15º episódio, 16º, eu achava que já tava um namoro muito adolescente. Eles escondendo, fazendo aquelas coisas que adolescentes quando namoram escondidos fazem. E eu fiquei pensando, cara, vocês dois já são adultos, não devem nada pra ninguém. Por que vocês estão escondendo um relacionamento? Ficou muito sem sentido para mim. Só no final ela resolve falar para todos que está namorando com eles, mas todos já sabiam. Então assim, ficou um namoro muito infantil, na minha opinião. Podem ter feito isso com o casal secundário para trazer aquele ar cômico de casal secundário em uma comédia romântica. Que eu já vi isso acontecer em vários outros doramas. Só que aqui eu achei que eles levaram um pouquinho longe demais. Outra coisa também que eu engoli foi quando o protagonista passou pano para o simples fato de ter levado o pai dela para o inferno. Depois que ele volta, a protagonista pergunta para ele qual foi o pacto que o seu pai fez com ele. Pois sim, a gente descobre que quando a nossa protagonista ainda estava na barriga da sua mamãe, o demônio, que é o nosso protagonista, apareceu para fazer um pacto com o pai da protagonista para que ela não morresse junto com a sua esposa. E a gente sabe ao longo do dorama que quando um humano fazia um pacto com o nosso protagonista demônio, depois de 10 anos ele vinha para levar a sua alma para um inferno. E foi isso que aconteceu. Depois de 10 anos, quando a nossa protagonista era uma criança, o demônio veio levar a alma de seu pai. E ele passou pano. O cara lá, no inferno, mas não, ele salvou sua vida. Eu levei o seu pai para o inferno, mas não, ele salvou sua vida. E ela, os 10 anos que eu passei com os meus pais foram maravilhosos, não importa se ele tá no inferno, mas foi bom. Gente, eu não engoli essa cena, me desculpem, tá? Eu não engoli, não. E é isso, meus amores, o final de Meu Demônio Favorito é um final clichê que já vimos em vários outros doramas de comédia romântica. Porém, eu fiquei com muitas perguntas sem respostas e um pouquinho decepcionada. Os personagens secundários também tiveram seus finais bem fechadinhos na história do dorama. Não é um dorama ruim, não é isso que eu estou querendo dizer neste vídeo, porém, para mim, foi um dorama mais ou menos. Mas é como eu disse no início do vídeo, gosto é algo muito particular. Eu tenho certeza que pessoas aqui que assistem este vídeo amaram o dorama e tá tudo bem, tá tudo bem. Mas eu preciso que vocês deixem nos comentários opiniões. Russell, eu não concordo com você. Eu quero ouvir, tá? Mesmo que sejam opiniões que não batam com as que eu falei aqui neste vídeo. Eu gosto muito de conversar com pessoas que também discordam de mim. E até o próximo vídeo, meus amores. Um beijo e
Tchau!